Olá a todos, sejam todos muito bem-vindos, bem-vindas. Você que está assistindo a esta aula gravada, prepare-se, vai ser fantástica. E agora com vocês que estão aqui assistindo ao vivo, sejam muito bem-vindos, bem-vindas. Eu sou a professora doutora Silvia Vasconcelos e hoje eu proponho e trago para você uma grande revolução na educação, uma oportunidade do século, porque eu quero que você saiba o que eu faço e não aquilo que está apenas escrito ali nos livros, que eu tenho um método mais maravilhoso do planeta, é o método SAVE. Gente, e se você quiser entender um pouco mais na sua vida, como é importante saber sobre o plágio na pesquisa científica e saber como funcionam as consequências que acarretam na sua carreira acadêmica, vai fazer com que evite grandes transtornos. Você fará uma jornada muito mais tranquila, mais segura. Você compreender isso vai tornar sua jornada equilibrada, serena, alcançando momentos de pura paz. Vem comigo, que você vai se dar bem. Cola em mim, que você passa de ano. O navio já vai zarpar. Todos vocês que estão no meu Facebook particular, no meu Facebook do Instituto SAVE e no YouTube. Você que está no YouTube, ó, like, dedinho no like. Não economiza. Você que está aqui no Insta, ó, dedinho no coração. Mande essa live para todos os seus queridos que estão precisando escrever um artigo científico e que está com problemas e que não consegue escrever. Tá dando reflexo. Meus amores, vou apresentar para vocês. Opa, hoje eu tenho uma querida aqui junto comigo, gente. Minutinho, que eu vou mostrar essa querida que tá aqui no... Olha isso, gente! Que fofucha! Eita! Veio aqui passar uns dias na casa da titia. Oi, Leno! Tava aqui no meu pé pedindo colo, gente. É uma fofa. É a Felícia. Muito bem. Quero falar para vocês do método SAVE, gente. O método SAVE, ele contém 3 pilares: a trilha emocional, o mapa estratégico e o guia da oralidade. Gente, com esses 3 pilares, você consegue escrever o seu artigo científico muito mais tranquilo. É da Angélica, sim! Ela viajou e deixou essa fofa aqui comigo. Pois é. Vamos lá. A trilha emocional é para enfrentar aqueles problemas que você tem em relação ao seu lado emocional. Brigas nos relacionamentos, luto, demissão, coisas relacionadas com o seu lado psicológico. E aí, é claro, nós precisamos dessa trilha emocional para ajudar, para manter um foco naquilo que realmente importa. E o mapa estratégico? O mapa estratégico, aqui eu cuido especificamente das suas leituras direcionadas, aplicadas, para fazer um fichamento, utilizando técnicas estratégicas para que tenha uma maior desenvoltura, principalmente com a rapidez. E o guia da oralidade? Gente, aqui eu aplico todas as técnicas para que você faça apresentações magnéticas, memoráveis.
fazendo com que você realmente se deslanche e faça uma apresentação inesquecível, ok? Gente, é sempre importante analisarmos alguns debates, eles são imprescindíveis na nossa vida. Muitos de vocês sabem que eu sou advogada. Quando eu falo isso, é primordial que a gente faça determinados debates sobre questões morais, questões éticas, jurídicas, existentes, principalmente quando nós falamos em citar, mencionar, dar créditos a quem é o verdadeiro autor. Quem é o dono ali, aquele que escreveu uma determinada frase. Gente, é primordial. Nós não podemos nos furtar dessas situações. Por isso, eu sempre vou dizer que é importante este debate. Eu vou dizer aqui, eu já trabalhei uma live falando sobre as regras da BNT, e quando nós falamos que para guardar na nossa mente, memorizar todos aqueles detalhes que as regras da BNT traz, é uma tarefa árdua. Por quê? Porque exige uma constante atualização. Então, as regras da BNT, ela muda muito. Inclusive, eu gravei um vídeo recente e coloquei para um grupo fechado sobre as mudanças que ocorreram agora, no começo, abril, maio de 2021. Então, é primordial que saibamos aquilo que foi alterado. Por quê? Porque você precisa estar atualizado. A sua essência das regras da BNT, a essência é a mesma. Mas, gente, é primordial que você também se atualize. Por quê? Por que o aluno ele deve se esforçar para escrever um bom trabalho acadêmico? Já que, gente, é triste dizer isso, existem sites que vendem artigos prontos, monografias, dissertações e, por incrível que pareça, até teses de doutorado. Basta você ter dinheiro e encomendar qual é o tema que você quer ali. E, lamentavelmente, as pessoas vão atrás disso, da facilidade. E eu digo, amores, isso não é uma facilidade, isso é um engano. Por quê? Por mais que você acha que o seu professor, o seu orientador não vai saber, ele sabe. São anos de experiências. Que a gente faz bancas, que a gente faz orientação. Então não engane-se. Não engane a si mesmo. Você está se enganando, mentindo para você. Quando você compra um trabalho, eu já recebi vários directs de pessoas pedindo para que eu faça o trabalho, pedindo para que eu faça uma resenha, pedindo para que eu faça uma dissertação. O meu trabalho aqui não é esse. Eu não estou aqui para vender trabalhos prontos. Eu estou aqui para dar orientação, para trazer luzes ao seu caminho, para fazer com que você faça um belo trabalho científico, um excelente trabalho acadêmico, para que você lembre-se disso para sempre. Por quê? Porque isso só depende de você. Por que, né? Muitas vezes as pessoas falam, por que eu vou me preocupar, profa, com o plágio? Se o professor, muitas vezes, ele nem vai perceber. Amores, se o professor vai ser negligente com isso ou aquilo, o problema é dele. Eu quero que você
deite a sua cabecinha no travesseiro e durma tranquilamente. Porque nós temos que fazer a nossa parte. O seu trabalho tem que ser valoroso, primoroso. Isso que é primordial. Porque evitar a cópia desonesta, se algumas instituições particulares, muitas vezes não vai estar nem aí, mas você sabe. E você saber e ser conivente são outros 500. Então, por favor, trabalhe no seu artigo científico como se fosse a coisa mais importante da sua vida. E eu diria, e é a coisa mais importante da sua vida, tá? Antes de falar aqui do plágio juridicamente, é necessário nos depararmos um pouco mais sobre o direito autoral. Por quê, profa? Gente, porque nem sempre foi assim. Antigamente, não se falava do direito autoral. Então, a falta em si da informação sobre esse ramo do direito, de certo modo, potencializa um desrespeito ao criador intelectual. A pessoa parou, pensou, raciocinou, ficou horas debruçado ali para formar um pensamento, concatenar as suas ideias e colocá-la no papel. Desvalorizar ali aquele artigo, aquela proeza, é muito ruim. A desvalorização curricular é um reflexo também disso. Por quê? Porque a sociedade, muitas vezes, vão olhar com desdém a propriedade intelectual. Mas a propriedade intelectual, artística, científica é a mais sagrada. E, gente, é a mais pessoal de todas as propriedades. Como nós já vimos que vão falar a própria lei francesa, a lei Champchapelet, de 1791, já traz isso. Mas, queridos, a primeira vez na história que vai tratar sobre o direito autoral, isso ocorre em 1710, lá na Inglaterra, no período da Rainha Ana, que vai trazer o Statute of Anne, que vai visar proteger ali as obras literárias. E foi denominada Copyright Act. Quando nós falamos isso, a gente já observa os países de língua inglesa que vão trazer também essa palavrinha, essa expressão do copyright, que hoje, no mundo digital, é tratado com uma outra forma, ok? Mas aqui eu trago em relação ao plágio, ok? Então, amores, olha só. Mais para frente, nós vamos ter também que falar sobre uma invenção da imprensa mecânica alemã, a Johann Gutenberg, que é de 1398 a 1468, que vai trazer o quê? A pirataria dos livros. Essas piratarias de livros em si vai prejudicar os grupos editoriais da época. Olha só, já lá atrás, já trazia esse pensamento. É primordial a gente observar que isso já ocorreu. Nós vamos encontrar também um receio que é em relação a perdas de investimentos. Por quê, profa? Por causa do motivo da relação. Precisava existir um regulamento. E essa conquista, ela veio com a reivindicação dos editores, da própria classe autoral, para dizer, nós precisamos de uma lei para regulamentar isso.
é primordial falarmos a respeito, tá? E aqui, muitas vezes, os alunos me perguntam, profa, mas o que é o plágio? Gente, o plágio, quando a gente chega lá na escola ou na universidade, os professores ficam lá já colocando na nossa cabecinha, olha lá, tomem cuidado, não cometam plágio, não faça isso. Mas, profa, o que é plágio? O plágio nada mais é do que uma cópia. Você copiar algo que o outro escreveu. É o pensamento do outro. Eu diria, assim, um furto intelectual. Porque se fosse um roubo, era, né, nós juridicamente, uma arma na cabeça. Mas ninguém pôs arma, né? Então foi um furto intelectual. Copiou e não citou. Não deu os créditos à pessoa que realmente escreveu aquela obra, aquele artigo científico. Atualmente, nós sabemos perfeitamente que está muito mais fácil da gente detectar os diversos tipos de plágio, tá? Temos, já falei em lives passadas aqui, que nós temos programas que no momento que os nossos orientandos enviam os trabalhos científicos, naquele momento a gente já passa ali nos programas de plágio, tá? E aí a gente já fica sabendo qual é o percentual que tem de uma outra pessoa que não o próprio autor. Até agora, a gente sabe que, tem vários programas. E é fácil da gente detectar. E evitar esse tipo de prática é fundamental para todo pesquisador, gente. Não faça isso. Por quê? Porque é antiético. Vai comprometer todo o seu trabalho. Porque futuramente você pode vir a disputar uma cadeira numa universidade pública, seja ela estadual, federal, e você coloca o seu trabalho ali, porque nos memoriais, a gente coloca todos os nossos trabalhos científicos naqueles memoriais. E ao colocar nesses memoriais os trabalhos científicos, a banca avaliadora, ela vai levantar todos os seus trabalhos. E aí é muito feio, é antiético, você está concorrendo a uma cadeira e tem um trabalho seu que é todo plagiado, partes plagiadas. Então, não cometa esse vacilo. Profa, mas e aí? Nós temos vários tipos de plágio. Vários! Achei que era só plágio. Você achou, mas não. Nós temos vários. Nós temos o plágio direto, o plágio integral, o plágio parcial, o plágio mosaico, o plágio conceitual, e nós temos vários. Perceberam que não é apenas falar o plágio? Pois é. Quando eu falo no plágio direto ou integral, esse plágio nada mais é do que uma transcrição literal de um trecho de uma determinada obra de um autor, vamos lá, sem dizer quem é o autor, sem dar uma citação, sem dar os devidos créditos. Por isso é o plágio direto ou integral. A gente não encontra nada ali. Nem uma notinha de rodapé, nem uma referência, nada. Que isso pertence a uma outra pessoa. Temos também um plágio, que é o plágio parcial. Esse vai ocorrer quando aquele autor do trabalho acadêmico, seja uma dissertação, uma tese de doutorado,
um artigo científico, uma resenha, não importa. Se utiliza de alguma parte, seja um parágrafo, 2, 3 parágrafos, ou até mais, de outros doutrinadores, outros autores. E nesse momento, também não faz nenhum tipo de citação. Simplesmente, mudo, calado. Por quê? Porque aqui resulta de, eu diria, vai pegando uma parte de um lugar, outra parte de outro. É um verdadeiro Frankenstein, tá, gente? Por quê? Porque pegou parte de um texto, pegou parte de outro texto, ok? Oi, Dudinha, foi pro YouTube. Muito bem, dedo no like. Quem tá aí, manda aviãozinho, convida seus amigos, que hoje a profa tá falando sobre plágio. Plágio nas pesquisas. Gente, hoje nós temos aqui uma visita. E essa visita não para quieta no meu colo. Ai, meu Deus do céu. Então, amores, quando eu falo que vai pegando ali uma parte de cada trabalho, pegou de um autor, pegou de outro, eu orientei uma aluna e ela também apareceu com Frankenstein. Aí eu vi uma parte que estava muito bem escrita do trabalho. Daí a pouco, o trabalho já não estava tão bem escrito assim. Outra estava mais ou menos, outra estava fenomenal. Tinha até citações em alemão. Gente, né? Uai, profa, não pode falar alemão? Pode falar alemão, mas eu sabia que ela não falava alemão. Tá? Então, é primordial a gente observar isso. Por quê? Porque senão pegou uma parte de um lugar, outra parte do outro, e acha que tá tudo bem. Que ninguém vai perceber. Gente, eu tenho quase 20 anos de docência. Querendo ou não, a gente vai perceber. Só de orientações, eu nem preciso dizer que eu tenho tantos anos. Então, é claro que a gente já tem todos os macetes. Você pega um trabalho e você fala, opa, isso aqui não tem as mesmas técnicas de escrita. Porque a gente tem técnicas de escrita, tá? Então, não se preocupem, porque dá para o professor saber. E se o professor quiser realmente levar a ferro e fogo, como eu já fiz, eu já reprovei alunos por trazer um Frankenstein, tá? E não é maldade. Eu tenho certeza que naquele momento que eu fiz a aluna fazer o trabalho, ela fez o seu melhor, porque ela fez o trabalho dela. Não estava tão bom? Não, mas foi ela que fez. Então, não pense que você engana o seu professor, você se engana. Não caia nessa de, eu vou pegar um pedaço aqui, outro pedaço acolá e tudo certo. Porque o resultado vai ser diferente. Oi, Dudinha, mas como se você só tem 18? Pois é, quase que é de orientação. Eita, menina, pois é. Olha, tá vendo como que a gente pisa no tomate? Não pode, né? Então, se essa pessoa faz isso, ela está cometendo um plágio. É uma cópia, tá? Não se esqueçam, você se apropriou de um trabalho de outra pessoa, seja parcial, seja total. Eu já tive um caso de um aluno, esse foi grave, não vou citar a pessoa, mas já vou dar o exemplo. Era um orientando meu, que eu chamava para orientação, ele não vinha. Chamava para orientação, ele não vinha. Prof, meu trabalho já está pronto. Maravilhoso. E eu assim, mas você nunca veio para uma orientação? Mas já está tudo ok.
E eu apertando, 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 e nada do garoto trazer. Gente, era o último ano de faculdade. Aí, ele pegou e quando ele trouxe o trabalho, gente, eu passei no programa antiplágio que eu tô falando para vocês. O trabalho era da Universidade de Tocantins, de uma moça. Ele só tirou o nome da moça e tirou o nome da universidade. Colocou o nome da universidade na qual eu lecionava e colocou o nome dele. Olha que maravilha! Plágio total. Não dá. E o plágio mosaico? O plágio mosaico, ele é identificado quando se percebe que o escritor de um determinado trabalho acadêmico, ele vai se utilizar trechos de uma obra de um autor, trechos de uma obra que ele está reformulando, ele vai pegar parágrafos não igualmente ali citado, da transcrição exata do trabalho do outro autor. Mas o que ele faz? Ele... Gente, eu tô rindo, porque ela fica olhando para mim, a Fepa. Olha aqui. Dá para ver? Quer que eu olhe para ela. É o fim, coisa linda. Que atenção. Oh, Jesus. Eita. Vamos lá, vamos trabalhar. Então, esse plágio mosaico, ele é feito dessa forma. Então, pega um trecho de uma obra de outros autores, uma parte de um, uma parte do outro, transcreve com algumas modificações e também, né, gente? Novamente, se é um plágio, não está dando ali os créditos para o verdadeiro autor. Simplesmente faz de conta que fui eu que escrevi, a obra é toda minha. E aí? Como é que fica? Não pode, tá? Por favor, esse tipo de coisa, ele precisa ser evitado. Temos também o plágio conceitual. Esse plágio aqui nada mais é do que a utilização de conceitos da obra de um outro autor para a formulação do seu trabalho acadêmico. Mas, queridos, esse tipo de plágio, ele pode ser nitidamente percebido nos textos. Por quê? Porque se tiver dentro de uma dissertação de mestrado, tese de doutoramento, e for, por exemplo, citações que são muito, como que eu posso dizer? Que são muito conhecidas. E aí a pessoa tá usando como se dela fosse, não dá. Por exemplo, Heráclito tem uma frase que é assim: tudo flui. Eu adoro Heráclito. Nenhum homem entrará 2 vezes no mesmo rio. Porque o homem terá se modificado, ele não é o mesmo, que ele se modifica constantemente, e as águas do rio também correm. Agora, tudo flui, a gente sabe que é Heráclito. Não poderia ser diferente. Não dá para eu escrever tudo flui, um homem não entrará 2 vezes no mesmo rio e não falar que é de Heráclito, gente, porque o mundo conhece. Não dá para enganar. Percebem? E aí, não vai ficar uma coisa legal. Você está fazendo um trabalho que você quer um grande referencial na sua vida acadêmica. Muitos acadêmicos sonham com a docência. E ao sonhar com a docência, querem vir dar aula em cursos superiores, universidades
públicas, particulares, públicas federais, estaduais, particulares. Essa é, a maioria das vezes, a grande intenção dos pesquisadores. Por quê? Porque é nesse momento que a gente ganha mais asas ainda para voar mais alto. Então, nós podemos fazer isso, sim, sem sombra de dúvidas. Cabe a cada um de nós. Não faça um plágio assim. Dê os devidos créditos. Por quê? Porque você vai macular a sua carreira. E macular a sua carreira, para quê? Não vale a pena. Pensem nisso. Ah, meu Deus, olha lá. Eita! Essa equipe hoje aqui tá formada. Oi, Dudinha. Eu sou muito apaixonada. A Dudinha está no YouTube, gente. Eu sou muito apaixonada pela docência e me assusta a dificuldade do caminho, mas o Senhor é a minha força e meu combustível. Sempre é bom ter exemplos excelentes como você. Oh, minha linda, super obrigada. Eu falo isso, gente, para que vocês realmente façam uma bela carreira. Tenham de verdade algo para lembrar para sempre. E um trabalho acadêmico, seja um TCC, seja uma monografia, seja uma dissertação de mestrado, uma tese de doutoramento, é um trabalho que a gente vai levar para o resto das nossas vidas. E não dá para levar maculado, com essa mancha, com essa nódoa. Por quê? Porque depois, se você for prestar um concurso, vai vir, a mancha vem à tona. E não é legal, tá? Então, nessa modalidade aqui, que eu estou falando para vocês, do plágio conceitual, é importante, né, desse plágio, que percebemos que os autores, muitas vezes, vão se apropriar ali de determinados conceitos. Mas, se não os referenciar lá no final do texto, no final do trabalho, aí vai ficar nessa modalidade de plágio. Mas, gente, caso contrário, você pode falar ali, você pode dar os créditos. Oi, Dudinha. A Dudinha está no YouTube. E isso é lindo. História, diferença, mover, com certeza. Por quê? Porque é o nosso caminhar. É o caminhar de cada um, academicamente falando. Em todos os meus trabalhos acadêmicos, eu tenho muito orgulho deles. Fico muito feliz por ter escrito, por ter feito essas pesquisas. Então, amores, nós precisamos observar isso para não acabar se apropriando e, às vezes, até sem querer. De tanto ouvir determinadas frases e que você gostou muito, aí você traz para o seu texto. Mas veja com uma atenção maior, tá? Não comprometa a ética do seu trabalho, não comprometa a sua ética da sua carreira acadêmica, tá? Preze pela originalidade. Profa, mas é difícil. Muitas vezes, para a gente desenvolver um pensamento, a gente acaba desenvolvendo em cima de um outro pensamento. Gente, o processo de desenvolvimento da originalidade vai trazer um tema que só você vai falar. E aí você vai ser referência, o seu trabalho vai ser referência. Observem isso. Também temos o autoplágio. O autoplágio, aqui,
Como que eu posso dizer? Gente, quando nós falamos desse autoplágio, muitas vezes somos nós mesmos os autores, mas nós estamos falando da mesma coisa que a gente já tratou num outro trabalho científico. Tá? Gente, acontece bastante. Por quê? Porque a cópia do conteúdo ali, sua, você usou num trabalho anterior e você está usando ele nesse outro trabalho. E nem falou nada. Então, você poderia ter falado, olha, isso aqui eu trabalhei no meu TCC e tô me referindo a isso de novo aqui no meu mestrado, ou eu trabalhei isso no meu mestrado, estou me referindo aqui no meu doutorado. Não tem problema. Oi, Bárbara. Nossa, que interessante saber do autoplágio. Pois é! Olha lá, nunca ia me ligar. A Bárbara tá no Instagram. É, Bárbara, as pessoas acham que, essa frase é minha, isso aqui eu já usei num texto, isso aqui eu já usei num trabalho acadêmico, no meu mestrado, então eu posso usar no doutorado e nem preciso dizer. Mas não é uma ideia nova sua. Entende, amore? Por quê? Porque aí é um autoplágio. E a gente encontra muito isso, tá? Muitos autores cometem o autoplágio. Mas por muitas vezes achar que não precisa citar, mas precisa. A primeira ideia que a gente teve em um trabalho acadêmico é de bom tom que a gente cite. Porque um dia isso pode vir à tona, tá? Existe, claro, outro tipo de situação passível a ser considerada como plágio, porque vai tratar-se de processos que muitas vezes o próprio aluno vai colocar ali trechos de artigos, materiais que já foram citados, revistas científicas, achou ali um texto legal na internet e tá lá, usando o material. Mas isso aí só apareceu lá nos anais da universidade, ninguém viu. Olha o cataplágio aí. Gente, os programas de buscar os plágios vão trazer. Então, atenção. Quando isso acontece, você acaba caindo um pouco no descrédito, gente. Além de ser um crime. Nós não podemos nos esquecer disso, tá? E é possível, sim, sem sombra de dúvidas, perceber o autoplágio, tá? Pode ser que não perceba de imediato, mas quem é leitor assíduo daquele autor vai saber. Por quê? Porque ele é todos os textos. A gente tem determinados autores que a gente ama de paixão, não é assim? Eu tenho alguns que eu amo de paixão, e aí eu compro todos os livros e leio todos. E não tem como a gente correr disso. Você vai descobrir. Então, eu penso, como fã daquele autor, eu vou falar, nossa, mas isso aí ele citou no outro livro dele, e se ele citou de novo e de novo? Pois é o autoplágio. Então, é claro que dentro de uma carreira acadêmica, isso vai tomando um vulto muito maior do que você possa imaginar, tá? Nas pesquisas científicas, nós precisamos tomar cuidado. O autor que é um pesquisador, ele precisa desenvolver cada vez mais os seus pensamentos. E ter ali um processo de criação. Profa, como é que a gente cria? Eu sempre vou dizer isso. A gente precisa dos inputs para ter os
Nós precisamos nos alimentar. Alimentar o quê? O nosso cérebro, as nossas ideias, ler bastante coisa. E muitas leituras vai fazendo isso, vai alimentando e vai fazendo com que a gente tenha várias ideias, tá? Hoje em dia, amores, existem, como eu disse, vários aplicativos, ferramentas que vão poder identificar o plágio, tá? Então, por favor, tomem cuidado, porque isso aqui vai ficar muito fácil. E tem muitos que são até gratuitos. Não precisa nem pagar, tá? Tem pagos, é claro, mas a gente que é professor orientador usa sempre os pagos, porque vai ter mais... a amplitude na busca é muito maior. Tá? E aí essas ferramentas, elas vão descobrir ali. Então, nós temos vários, farejador de plágio, DocCopy, plágios, tinha um outro, Cataplágio, Éforos, Plagiums Detect, tem vários, amores. Então, não pensem que você vai ficar impune. Olha, gente, quem tá aqui. Olha isso, que fofura, que fofura. Viu, Vaninha? Que lindeza. Pode deixar o Sam aqui também. Ok, amores. Isso é para vocês terem uma noção que todos os trabalhos têm como a gente descobrir se tem plágio ou não, tá? Detecta rapidamente, até em línguas estrangeiras. Então, já teve casos de professores de renome concorrendo a cadeiras importantes de universidades públicas, de perder ali, tá? Porque tinha plagiado partes do trabalho, só que a parte plagiada desse trabalho era em língua estrangeira, mas o cataplágio aí, né, os aplicativos, buscou e detonou. Então, não dá. Essas plataformas, elas vão aceitar diversos formatos, tá, gente? Doc, PDF, Word, tá? Então, é importante que a gente fale isso. É da minha amiga Angélica. Ficou a live inteira aqui no meu colinho, essa lindeza. Ok? Amores, eu fiz questão de trazer essa discussão para que a gente, cada vez mais, fiquemos atentos em relação ao plágio. E a pergunta que muitas vezes os alunos me fazem é: profa, como eu posso evitar o plágio? O que eu faço? Gente, a grande questão é entender que não dá para copiar. Plágio é cópia. Não dá para copiar, ok? Se você usou um pensamento de um outro autor, dê os créditos. Cita a pessoa. Cópia não, tá? Já começa por aí. Por quê? Porque a partir desse momento, você vai conseguir fazer o seu trabalho direitinho, sem problema algum. Você pode citar o livro, você pode citar um jornal, você pode citar uma matéria da TV, você pode citar um filme, uma série que você estiver assistindo, você pode. Tem várias formas de usar as referências dentro das normas da BNT. Então, cite. E a partir disso, vai ficar tudo mais fácil, tá? Uma outra questão que eu gosto também, e se eu interpretei de uma forma diferente, profa, posso falar? Pode, mas você interpretou o texto de uma outra pessoa. Então, fala de quem era o texto
e a sua interpretação, que pode ser uma interpretação diferente daquele autor, sem problema algum, tá? O que não dá para escrever ipsiliteri? O que é isso, professor? Igualzinho o outro. Cópia. Tá? Não dá. Cita tudo que você lê para não ter problema depois. Faça todas as referências. Ah, eu peguei essa frase de um filme, eu peguei isso aqui de tal lugar, eu peguei do livro X, ah, foi uma matéria de jornal. Eu sempre citava no meu mestrado, no meu doutorado, matérias de jornais. Até porque, né, gente, faz bastante tempo, né? Então, eu sempre usava os jornais para trazer ali atualidade para a minha dissertação e para a minha tese, tá? Evite o plágio, que vai dar muito mais certo para você. Não caia na besteira de cometer nenhum dos plágios que eu trouxe aqui, tá? Oi, Miriam, linda! Como apresentar uma boa metodologia de pesquisa em projetos? Boa, lindona! Quero saber... Ah, filosofia! Ótimo! Posso só te fazer uma pergunta. Esse projeto, que aí eu consigo raciocinar melhor com você, Miriam. Esse projeto, você está colocando como professora pesquisadora ou é como aluna pesquisadora? Porque aí tem diferenças, tá? Deixa eu aguardar uns segundinhos. Ah, para o doutorado! Perfeito! Muitos amigos, muitas pessoas têm me procurado para isso, para projeto de doutorado. Já fiz vários, auxiliei, orientei. Sim, você primeiro precisa pensar. Na verdade, Miriam, o que você tem, o seu projeto tem que ser mais importante do que você. Você vê uma tese. A sua tese já tem que nascer ali para entrar dentro desse projeto. Tá? A partir disso, vai tudo ficar mais fácil para você estruturar o seu projeto. Ok? E aí sim que existem algumas palavrinhas mágicas para que o nosso projeto seja aprovado, principalmente para um doutorado, tá? Existem umas palavrinhas mágicas que fica tudo mais fácil para que o seu projeto seja aprovado. Mas a primeira coisa que tem que nascer aqui, Miriam, a sua tese nasceu aqui, na cabecinha. Agora a gente vai colocá-la no papel. Aquela pergunta que eu sempre falo, qual é a pergunta que você quer responder? Eu a convido, quarta-feira agora, às 22h07, para a gente conversar na minha live, às 22h07, que é Tira Dúvidas. Já tem um aluno que me mandou um direct do mestrado, que ele está escrevendo a dissertação dele, e ele quer uma ajuda nessa fase. E aí eu o convidei para ir quarta-feira. E eu a convido também para a gente fazer um bom bate-papo. Aceita? Aparece lá, 22h07, para dar todas as orientações. Ok, amores? Então, na dúvida, cita tudo. A outra dica que eu gosto de dar é, amores, regras da BNT. Regras da BNT para citações diretas, indiretas, tem que estar tudo perfeito. Ok? Como eu sempre falo, perfeito, lindona, convite aceito.
Ótimo. Então, usando as regras da BNT, vai ficar tudo mais fácil. Cita tudo é a primeira dica, para não cometer nenhuma daquelas espécies de plágio que eu já trouxe aqui. Cita tudo. Citei tudo, profa. Perfeito. Segunda dica importantíssima. Segue as regras da BNT para todos os tipos de citações. Por quê? Porque fiscalizar o plágio é uma tarefa árdua, mas na prática nós fazemos. E não pense que a gente não reprova, que reprova. Eu já reprovei vários alunos que me chamavam de carrasca, que teve que vir só para fazer um crédito na universidade, que era o TCC. Eu não pude fazer nada. Por quê? Não sou eu que fui a carrasca, foi ele que foi carrasco com si mesmo. Por quê? Porque não usou ali todas as orientações que a gente fala. 2 dicas primordiais, volto a repetir. Cita tudo, usa as regras da BNT. Para tudo, profa, para tudo, ok? Vai existir ali diversas formas para vocês usar as referências de autor. Simplesmente veja como que a sua universidade, que também tem um manual, como que ela quer um manual. No meu doutorado, era a nota de rodapé. Gente, quando eu estava com a minha tese pronta, eles mudaram as regras. Só que a minha tese já estava pronta. Eu já ia depositar. Aí a universidade soltou, né, essa alteração do manual e eles disseram que aquelas teses e dissertações que já estavam ali, prestes a serem depositadas, que já haviam passado pela qualificação, que poderiam, então, ser entregues daquela forma. Tá? Mas os alunos que iriam passar da qualificação de fevereiro para frente, não poderia mais utilizar daquela forma. Eu levei um susto. Por quê? Porque eu achei que eu ia ter que mudar tudo. E a minha defesa foi em março. Então, eu fiquei de cabelo em pé. Falei, meu Deus, se eu tiver que mudar tudo, tô perdida. Mas não precisei, mas é porque eles colocaram ali que para os alunos teria esta possibilidade. Caso contrário, não. Ok, amores? Então, cite tudo. Aí eu gostaria de saber quais são as impressões da pesquisa científica que vocês ficaram em relação ao plágio. É primordial dar créditos. Já começa daí. Muitas novidades. E aí, como é que vocês se sentem? Tem condições de escrever? Já sabem que não pode plagiar? Pode me mandar directs. Eu respondo todos os meus directs, ok? Comenta lá nos meus posts, nas minhas caixinhas de perguntas. Envia essa live para os amigos que estão precisando escrever. Tem muitos coleguinhas precisando de direcionamento. Indique o meu canal do YouTube. Gente. Pois é. Amores, se tem que fazer, faça. Motivação não é fazer quando se tem vontade. Eu tenho um grande propósito na minha vida. Eu ajudo pessoas a escreverem os seus artigos científicos de uma forma fácil, clara, com velocidade e com técnicas. Fica tudo mais tranquilo para todos. Gratidão imensa por todos vocês que me acompanham em minhas lives. Eu e toda a minha equipe do Instituto SAV só temos que agradecê-los. Gratidão. Que eu possa ser melhor hoje daquilo que eu fui ontem, que eu possa ser melhor amanhã daquilo que eu estou sendo hoje. Este é o verdadeiro caminho para a evolução da humanidade. Gratidão. Super beijo, amores!